Graças e paz, queridos. Boa noite. Vamos começar aqui, né? Queria que você abrisse aí sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 22. Lucas 22, aí a gente vai ler o versículo 33 e o versículo 34. Lucas 22, abra aí. Vamos ler o versículo 33 e 34. 22, aqui. Amém, acharam? E diz assim. Não, do 28. Está errado aqui, na minha. 28, do 28 ao 34. 28 ao 34. E diz assim: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Até aqui. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer nessa noite, colocar nossas vidas diante de ti. Quero colocar cada mente cativa ao Senhor. Espírito Santo, que essa palavra seja uma palavra rema. Fala aos nossos corações. Eu te peço e traga vida. Eu acredito que nós precisamos, Senhor, da vida do Espírito sobre nós. Eu te peço que essa palavra não seja vã, que ela possa cair numa terra fértil, que cada um aqui possa abrir seu coração, Espírito Santo, para ouvir, Deus, para que a tua semente seja plantada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até aqui. Eu intitulei essa mensagem como não deixe o fogo apagar. Pode tirar a foto. Pronto. Não deixe o fogo apagar. O que é que acontece, queridos? Já tinha saído da escala, eu sabia que ia ministrar hoje. Ele estava pedindo o Espírito Santo para que ele me desse uma palavra que de fato viesse falar à igreja. E na verdade também viesse falar comigo. Porque, geralmente quando a gente prega, a palavra ela vem primeiro para nós. E quando foi no domingo, Cléia estava na oração e Deus tinha ministrado no meu coração sobre Pedro. E na hora eu fiquei pensando, mas será que é sobre Pedro que eu vou pegar um texto tão conhecido? Aí quando Cléia subiu, começou a orar e falou sobre Pedro, eu digo que é sobre Pedro que Deus quer que eu fale. Amém? E por que Deus quer que eu fale sobre Pedro? Porque eu me identifico muito com Pedro, que Pedro ele é sanguíneo. Então se você observar, o sanguíneo, ele sofre mais. Por quê? Porque às vezes ele fala o que não deve. Às vezes não faz as coisas, não pensa, vem pensar depois que faz. Aí você diz, meu Deus, eu não devia ter pensado, não devia ter, antes de fazer isso, antes de ter falado isso. Aí já é tarde. Isso é o sanguíneo. Então Pedro, ele era assim. Se você for olhar a vida de Pedro, ele era assim. Eu coloquei aqui, podemos ver aqui um momento de diálogo e comunhão entre Jesus e seus discípulos, falando de sua morte, explicando os valores do reino e enfatizando a Pedro que ele iria o negar. Depois que Pedro o negou, onde nos mostra lá em Lucas 22, versos 55 ao 62, o discípulo que dizia amar o Senhor e que nunca o deixaria, volta a pescar. A decepção o fez desistir dele mesmo. Assim como Pedro, quantas promessas fazemos ao Senhor? E a falta do cumprimento quer nos levar à vida antiga. Deixamos de acreditar que somos capazes de continuarmos nessa
caminhada. Então eu acredito que no momento que Pedro, ele nega Jesus, ele entra numa crise com ele mesmo. Porque até então ele disse: Senhor, Jesus está ali explicando de que forma iria morrer, como seria no reino, aquele que se você for ler mais um pouquinho antes, Jesus está explicando como é o reino de Deus, os valores do reino. Aí é quando Jesus chega em Pedro, que eu vou deixar para falar essa revelação que Deus me deu, o Espírito Santo me deu no final. E ele vai mostrando, de repente Pedro diz: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Para onde o Senhor for, eu vou, jamais eu te deixo. E de repente, aí Jesus diz: mas quando de fato tu for confrontado, tu vai me negar. E de fato aconteceu. Então, na parte que do texto, eu acredito que quando ele nega Jesus, que ele está lá na fogueirinha sentado, que as pessoas começam a dizer: você é um deles. Esse aí, ele é um deles. Ele fala igualzinho a ele. E ele fala: não, eu não, você está louca. Eu não o conheço. Eu não o conheço. E de repente, queridos, eu acredito, a Bíblia fala que Jesus, ele olha no olho de Pedro. Misericórdia. Eu acho que ali, eu digo a você, a alma dele rasgou. Por isso que ele se decepcionou com ele mesmo e voltou a pescar. E o primeiro ponto que eu coloquei foi o perigo do fogo se apagar. O perigo do fogo se apagar. Quando permitimos que o nosso fogo espiritual se apague, nos tornamos vulneráveis às tentações e ao desânimo. Perdemos a nossa paixão por Deus e pela sua obra. Jesus nos adverte lá em Apocalipse 3, 15, 16, sobre o perigo de sermos mornos. Precisamos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor com todo o nosso coração. E quando eu coloquei esse ponto, o perigo do fogo se apagar, eu acredito que eu e você precisamos analisar o nosso coração. Sabe por quê? Às vezes nós estamos dentro da igreja, todos os domingos estamos culto após culto, mas será que o meu coração de fato ele está em Jesus? Queridos, eu às vezes me pergunto, até estava brincando com Cleia, existe crente de pastor, que é aquele crente, quando o pastor não está, não vem. Existe também aquele crente que só vem ou porque alguém vai ligar, ou porque alguém percebeu que ele não veio. Aí eu acredito que uma pessoa dessa, isso para quem está aqui, para quem está em casa, você deve se perguntar: de fato você ama Jesus? Está no seu coração? Porque eu acredito que quem a gente ama, a gente quer o quê? Está perto. Isso é fato. Então, se eu digo que eu amo o Senhor, é natural eu querer buscar a presença dEle. Então, quando você vê uma pessoa que só vem para o culto porque alguém liga, que só vem para o culto quando alguém está atrás, assim, sinceramente, queridos, eu duvido que essa pessoa, que o coração dessa pessoa esteja em Jesus. De fato, eu não acredito. Eu digo a você, e principalmente os novos nascimentos de hoje em dia, às vezes eu duvido. Eu fico em dúvida quando uma pessoa diz que nasceu de novo, hoje. Sabe por quê? Porque, queridos, o primeiro amor é a melhor fase do cristão. Quando você entrega a sua vida a Jesus, aquele primeiro amor de você querer ler a Bíblia, de você querer sentir Jesus, de você querer ouvir Deus, você parece que está louco. Todas as pessoas que estão ao seu redor, você começa a falar de Jesus. Olha, Jesus é bom. Olha, eu me converti. Olha, a presença de Jesus é assim. Por quê? Porque na verdade a gente está tentando com a carne, com o natural, explicar o espiritual. Não vai conseguir, isso é espiritual. Então tu está tentando convencer a pessoa, o teu novo nascimento, com as tuas palavras, mas tu não vai conseguir. Só ela nascendo de novo também.
Aí hoje eu vejo pessoas que se convertem, aí falta o culto de domingo. Não vem para o culto de domingo, se converteu, entregou a vida a Jesus. Aí eu digo assim, rapaz, a gente tem que olhar os frutos, se de fato essa pessoa nasceu de novo. E eu quero que, e nessa mensagem, é uma mensagem não tão boa de ouvir, às vezes eu digo assim, eu sou mais para pregar para cristão, para quem já se converteu. Eu acredito que o meu ministério é esse, é pregar mais para quem já é convertido, é trazer de volta você para o prumo. E o que é que acontece? Então eu quero que nessa mensagem você possa analisar o seu coração. Que você analise o seu coração se você não está desviado dentro da igreja. Você sabia que tem pessoas que estão desviadas dentro da igreja e diz que são crentes, diz que amam Jesus e frequentam o culto, mas ela está desviada. E eu coloquei aqui alguns sintomas que o fogo de Deus está se apagando em você. Então isso é uma autoanálise, você vai ter que se autoanalisar. Deixa eu analisar a minha vida espiritual. Se isso que Josemil está falando aqui, eu estou passando. Porque se eu tiver, tem jeito, viu? Se preocupe não, daqui para o final. Isso é só o começo, é só a introdução. Mas depois a gente vai para o final e no final tem bênção. Então o que é que acontece? O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: não ora. Você é crente, diz que conhece Jesus, mas você não ora. Você é um crente 6 horas, porque 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Só que ela de fato não ora. Então se você se enquadra nisso aqui, você está esfriando espiritualmente. Se você é um crente que não ora, você está esfriando espiritualmente. O segundo foi: não jejua. Você não jejua mais. Antigamente você orava muito, passava horas e horas orando. Aí não ora mais hoje. Antigamente você jejuava, era semanas, era meses. Aí hoje, qual foi a última vez que tu jejuou? Nem lembra. Então um crente que não jejua é um crente que vive na carne. Ele não tem como dominar a carne, não tem como. Porque o domínio da carne ele só é tido quando eu estou jejuando. Porque o que é o jejum? O jejum não é para santificar Deus. O jejum não é para fazer Deus melhor, ou para impressionar Deus. Não, o jejum de fato é para você. É para você colocar a sua carne no lugar e você dizer aí: quem manda em você sou eu. Não é você não, carne velha. Então eu amo coca e café. Quando eu jejuo coca e café, olha, me dá água na boca. Queridos, eu digo a você, eu sofro, a carne velha, eu começo a sofrer por antecedência. Às vezes a gente começa a propósito de jejum, eu digo, então eu vou tirar o café. Minha gente, eu já começo a sofrer por antecedência, uma semana antes eu começo a tomar café, eu já penso, meu Deus, para a semana eu não vou tomar. O que eu vou fazer, Senhor, na minha vida? Aí os primeiros dias, de fato, é para matar, eu fico com dor de cabeça, terrível. Por conta como eu estou acostumado, eu tomo muito café e café forte. Quem é os cafeicultores aqui sabe disso, que produz café. Então, não jejua. Se você é um crente que não jejua, está esfriando espiritualmente. Um pior, não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Você já viu uma pessoa que diz que é cristão, que ama Jesus, mas não lê a Bíblia? Como é que uma pessoa dessa ela vai ser direcionada por Deus para alguma coisa? Não tem como. A palavra é o nosso manual, então nós precisamos ler. Sabe quando é que a gente vê a nossa ruindade? Ou como a gente está melhorando, progredindo? Na palavra. Você vai ler a Bíblia e de repente quando você começa a ler. Eu lembro uma época que eu estava bem perebento, eu comigo mesmo. E eu estava me sentindo o verme do carrapato do banho. Tem aquele espírito de autocomiseração, tarraneu. Pousou. Eu estava me achando tão mal, tão mal. Aí eu fui fazer meu devocional.
Aí eu disse assim, eu digo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou tão mal. Me diz aí, eu disse assim, me diz o que é que o Senhor pensa de mim. Minha é que eu estou feito, está na outra Bíblia, não está nessa não. Aí Deus, aí veja como Deus ele é específico. Deus disse assim: você, porém, é um homem de Deus. Você é um homem meu. Só que você precisa fugir disso, disso e disso. Eita, Senhor, é verdade. Porque muitas vezes nós estamos mal espiritualmente, perebentos espiritualmente, porque nós estamos andando pelo caminho errado. Então não tem como você estar cheio de Deus andando pelo caminho errado. E a primeira coisa é, deixa de ler a Bíblia. Porque sabe que a Bíblia vai lhe confrontar. Ou se não, fica na religiosidade, acha que sabe demais. Vou ler a Bíblia não, porque eu já sei demais. Já li tanta Bíblia, vou ler mais não. Agora, vamos lá, continuar. Ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Está informado de tudo do mundo. Sabe quem é o melhor cantor, sabe quem é melhor não sei o que lá, sabe qual vai ser a festa, sabe quem é o prefeito, sabe quem é o vereador, sabe quem é não sei quem. Mas não sabe nada de Jesus. Sabe nada do reino. Então, já é outra coisa que você tem que analisar. Fala mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Como tem sido as suas conversas? Quando você se senta para conversar com as pessoas, qual é a tua conversa? Outro é crítico. Critica tudo. Observa tudo. Só não observa os defeitos dele ou dela. Mas olha os defeitos de todo mundo. Só não olha os dela. Orgulhoso. Não escuta conselho. Quer andar pelo seu próprio caminho. Acha que é certo demais. Dificuldade de perdoar e pedir perdão. Você sabia? Uma pessoa que ela tem dificuldade de perdoar e pedir perdão é porque ela está mal espiritualmente. Ela não está bem espiritualmente. Porque quando nós estamos perto de Jesus, nós não temos mais razão. Essa é a verdade. É as crianças. E o último que eu coloquei foi: ela não tem mais compromisso com o reino de Deus e nem com as escrituras. O que é que acontece? Está na escala da igreja, está nem aí. Está na escala de uma célula, está nem aí. Quer fazer de qualquer jeito, chega a hora que quer. Não dá satisfação quando falta, mas quer ser líder. Quer ser líder de célula. Mas a vida é toda troncha. Não, mas eu quero ser líder. O culto é de 5, é o crente noiva, como eu já preguei, só chega atrasado. O culto é de 5, chega de 5:30, depois do louvor. Então assim, nós precisamos de fato analisar o nosso coração, porque isso demonstra que eu ou você estamos esfriando espiritualmente e fingindo que somos crentes. Não tem compromisso nenhum com o horário com a igreja. Mas, queridos, eu fui fazer a prova do concurso, por conta de 1 minuto eu perdi. 1 minuto do Banco do Nordeste. Saí de casa, me achando que eu morava perto da escola. Não pensei nos imprevistos. Quando cheguei, que eu saí nas carreiras, já tinha uma blitz na esquina. Eu disse: se eles forem me parar, vai demorar mais. Vou pedir documento. Então eu vou pegar um retorno aqui para chegar mais rápido. Quando cheguei em cima, a rua estava fechada, estava reformando. Eu tinha que fazer o retorno por cima para chegar na escola. Quando eu olhei para o relógio, faltava 2 minutos. Quando eu fiz o retorno, que eu cheguei na porta da escola, o cara treco no cadeado. Aí estava eu e outro rapaz, era até de fora ele. E na hora eu falei, eu disse: já estou errado, não vou nem exigir muito, vou perguntar. Fala aí, rapaz, é um coordenador, vê se a gente consegue entrar por causa de 1 minuto. Aí ela pegou e disse: não, aqui tem regras. É 1 minuto, você não vai entrar. Foi o que eu fiz, fui dormir. Voltei para casa, que a prova era cedo, e fui dormir. Na hora eu fiquei querendo ficar mal, porque você querendo não pagou. Ainda estudei um pouquinho para ver se passava. Mas o que é que eu quero dizer com isso? A gente ter a mesma reverência que a gente tem para fazer uma prova ou qualquer outra coisa na casa do Senhor.
Quando eu fui casar, tinha um monte de gente, estava lotado nesse dia. Um monte de gente querendo casar. Aí, o pessoal deixou o celular ligado. Rapaz, quando a juíza chegou, um celular tocou. Ela não estava legal. Na hora que o celular tocou, a juíza pegou e disse: se tocar mais um celular, eu não faço casamento. Eu digo: senhor, não me casar, eu te mato, infeliz. Desliga esse telefone. Então veja, que para as coisas do mundo, existem protocolos, e nós temos que seguir. Mas para as coisas de Deus, as pessoas são cheias de direito. Tem que ser do jeito que elas querem, na hora que elas querem, como elas querem. Então, nós precisamos analisar o nosso coração. É como eu costumo dizer, o culto não é para nós. Eu e você, quando nós saímos da nossa casa, nós vamos dar culto, prestar culto ao Senhor. E muitas vezes as pessoas, elas não estão fazendo isso, elas querem culto para ela. Tem que estar tudo do jeito que ela quer, o ambiente do jeito que ela quer, a música do ré-pré-pré, do jeito que ela quer. Porque se não tocou a música que eu não queria, eu não conheço essa música. Então nós temos que entender que nós estamos esfriando espiritualmente. Você está morrendo espiritualmente. Por isso que eu estou dizendo, analise o seu coração. Qual tem sido a tua postura na igreja? Qual tem sido a tua postura diante do Senhor? Mediante esses pontos que eu falei. Você está orando, está lendo Bíblia, está jejuando? Está tendo bom testemunho? A tua conversa, quando você está nas rodas, fala mais de Jesus do que das coisas do mundo? Provérbios 14, quero que você abra aí. Provérbios 14, 14. Diz o seguinte: Provérbios 14, 14, diz assim: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Não é sério? Então, o homem que escolhe andar pelo seu próprio caminho, ele vai colher a amargura do caminho errado ou do caminho certo. E é interessante, querido, se você analisar, eu vou fazer 17 anos de CCA. Então, já conheci muita gente e pessoas que já desviaram. E uma coisa que é interessante, sempre que alguém desvia, há pecado envolvido. Não pense que a culpa é da igreja, que a culpa é dos outros, que a culpa é de não sei quem, que a culpa é da cadeira. Não. Quando uma pessoa vem desviar, ela está no pecado não confessado, se arrependeu, mas não quer falar, aí fica morrendo por dentro. Então ela não consegue mais ter um relacionamento com Deus, então ela começa a querer achar um culpado para a frieza espiritual dela. Então todas as vezes que uma pessoa desviar, pode ter certeza, tem pecado envolvido. Ela não vai desviar por qualquer coisa. Ninguém desvia por desviar. Nem se iluda-se. Vou passar aqui meu iPad. Vou comprar, minha gente, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu coloquei foi mantendo o fogo aceso. Mantendo o fogo aceso. Para que o fogo continue a arder, os sacerdotes precisavam colocar a lenha todos os dias da mesma forma. Precisamos alinhar o nosso fogo espiritual diariamente. Isso pode ser feito através da oração, leitura da Bíblia, adoração e comunhão com outros crentes. Sem esses elementos, o nosso fogo pode se apagar. Você sabia que uma das coisas que mais desvia pessoas na igreja é a amargura, além do pecado? Pessoas amarguradas, de fato, elas tendem a desviar e sair da igreja. Sabe por quê? Porque ela começa, alguém feriu ela na igreja e ela não consertou. Então isso fica onde? No coração. Então ela começa, e ela comenta com um, ela comenta com outro, ela comenta com alguém, e assim e por aí vai.
E ela tenta de todas as formas expor a insatisfação do coração dela porque alguém a magoou. Por isso que é necessário que exista o perdão, de fato. Então, quando acontece isso, ela fica amargurada, porque ela acha que não é entendida, ela acha que todo mundo está contra ela. Então a tendência é ela desviar. Então lá em Levítico, se você quiser abrir, Levítico 6, aqui tem uma forma de como manter, aqui é uma representação de como o sacerdote Arão, ele fazia para manter o fogo aceso, que o fogo representava a presença de Jesus. Está lá em Levítico 6, versículo 12 e 13, que diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É importante manter o fogo de Deus aceso em nossas vidas. No livro de Levítico temos instruções claras para que o fogo sobre o altar nunca se apague. Esse fogo representa a presença contínua de Deus e o nosso zelo espiritual. E era o sacerdote responsável por colocar a lenha. Existia ali todo um ritual a ser direcionado pelo Senhor. Então, se você ler o livro de Levítico, o livro de Levítico, de fato, é um livro conhecido como um livro de restauração e perdão de pecados. É interessante quando o sacerdote ele trazia 2 bodes para apresentar. Um ele queimava em holocausto como sacrifício, e o outro eles liberavam, que era para ele levar o pecado da humanidade. Então aqui Deus ele determinou para que a chama ficasse acesa, que representava a presença dele. Então o sacerdote tinha que ir todos os dias de manhã para manter o fogo aceso. Então é nossa responsabilidade não deixar o fogo do Espírito apagar. Precisamos entender que esse caminho só é trilhado por nós. Não podemos terceirizar esperando que o pastor, o discipulador ou alguém que achamos mais espiritual venha manter esse fogo. Esse fogo é impossível, pois esse fogo só pode ser mantido através do nosso relacionamento com Jesus e é individual. A vida de Cleia não vai encher minha vida espiritual, nem a vida de Marina. Ou eu decido buscar a presença de Jesus, ou eu decido mergulhar na presença de Jesus, ou eu não consigo manter o fogo aceso. É necessário, como a gente leu em Levítico, é necessário que seja todos os dias. Queridos, nem todo dia eu estou querendo ler a Bíblia e buscar Deus. Eu não vou mentir. Por isso que eu já expliquei, eu não gosto de assistir série por conta disso. Às vezes a série, ela rouba o nosso tempo. Nós passamos horas em séries. Eu mesmo não vou mentir, eu passo horas. Eu assisto o primeiro capítulo, se terminar numa cena boa, aí é que eu vou para outra cena, eu quero ver como é que termina, aí pega a outra e assim emenda e assim vai. E o que é que acontece? E às vezes você vai fazer devocional pensando na série. Daqui a pouco, eita, eu vou fazer meu devocional, mas daqui a pouco eu quero assistir a série. Deixa eu bater logo meu cartão ali com Jesus, aí vai lá, ler 2 capítulos, 3 capítulos, não entendeu, foi nada, Senhor, tchau. Aí vai-se embora, aí pronto, aí senta na televisão, olha, várias horas nos doramas da vida. Eu não gosto de doramas, nunca assisti, porque eu não gosto de coisa repetida. E os atores é tudo igual. Se você olhar para a menina é igual a outra, que é igual a menina do caixa, que é igual a menina que está tendo romance, que é igual a outra. Só precisava de uma atriz ali, tirava a cheira que estava tudo assim. Eu gosto de onde tem muitos atores. Então o que é que acontece? Então nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. Nós precisamos priorizar. E é todo dia, como eu disse. Às vezes eu chego em casa cansado. Geralmente eu só faço devocional à noite. E quem tem filho sabe que o pisoteio é grande para você fazer. Mesmo quando eu vou, eu fecho a porta do quarto, fico lá no quarto de João Pedro. Aí minha menina fica batendo: papai, abra aqui. Papai, eu quero o Senhor. Papai, vai ficar mais João, vai ficar mais sua mãe. Por quê? Porque
É uma necessidade, queridos. Tampe seu nariz, assim. Pode tampar. E só solta quando eu mandar. Nem respire pela boca, fecha a boca. Não é para rir, não. Segura. Se você continuar, você quer que acontecer? Não morre? Jesus tem que ser a mesma coisa para você. Jesus tem que ser o ar que você respira. Por isso que eu amo aquela música. Esse é o meu respirar. Olha, Pedro, a audição. Por quê? Porque é necessário que eu entenda que a presença de Jesus é o ar que eu respiro. Se eu não tiver, to bifo, eu morro. E lá em 1 João 2,27 diz o seguinte. Sim, porque assim, é muito importante também que nunca devemos viver de experiências que tivemos no passado. Não é sábio da nossa parte. Precisamos entender que a unção de ontem não vale para hoje. Então, fez devocional ontem, se encheu do Espírito, pronto, viveu o dia todinho, trabalhou o dia todinho, lidou com pessoas o dia todinho, não vale mais. Secou. É necessário que você se renove de novo, que você para a presença de novo de Jesus. E lá em 1 João 2,27 diz isso. Abra lá, 1 João 2,27, para você testificar junto comigo. João 2,27 diz o seguinte: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, é uma necessidade permanecer na unção. Queridos, é muito bom. Não sei se você já teve a experiência ou de cair. Não é uma coisa que é sempre. Porque eu acredito, já existia um tempo em que as pessoas caíam muito na unção. E as pessoas criticavam muito, que não era de Deus, que era Satanás, que era isso, que era aquilo. Na época do início do CCA, tinha 2 pessoas que caíam, mas também só eram elas. E caía da unção. Só que o cair da unção tem que ter mudança. Eu não posso cair da unção e permanecer do mesmo jeito. E é uma sensação gostosa, é uma sensação diferente. Se você não teve, peça. Peça ao Espírito Santo. Por isso a gente não pode viver nem de experiências do passado e nem podemos viver nas experiências dos outros. Que eles é muito bom, diga a você. Quando você vai para o devocional, por isso que as pessoas dizem assim, aqui às vezes faz devocional no trabalho, no carro, não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Então assim, não tem como. Imagina, você está dirigindo, eu faço um exemplo, viu? Eu faço minha unção dirigindo, eu faço meu devocional dirigindo. Beleza. Aí tu entra no processo da unção. Tu vai bater o carro. Não tem como tu estar na unção dirigindo a unção. Oh, xerecantaras. Oh. Tem como. Não tem como. Queridos, é sobrenatural. É o sobrenatural de Deus vindo sobre a sua vida. Eu já tive algumas experiências. Agora a que mais me marcou foi a minha, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Como eu era muito prostituto, cachaceiro, eu era da bagaceira mesmo. Então o que é que acontece? Quando eu senti, eu tinha medo de entrar na igreja de crente. Eu morria de medo, porque eu dizia assim, no dia que eu entrar na igreja de crente, eu vou me demoniar. No dia que eu entrar, os capetas se manifestam. A pessoa sempre me convidava, bora para a igreja. Vou nada. Vou nada. Eu disse, se eu for, eu vou me demoniar, eu vou cair. Eu tinha medo de cair. Eu disse, vai que o capeta entre neu, ou saia deu. E no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu já falei aqui, foi uma experiência, eu não conhecia Jesus ainda.
E quando eu fui entregar a minha vida a Jesus, vou falar bem rapidinho, porque eu já falei, tem outras pregações passadas. E as pessoas falavam de Jesus e tudo, e eu tinha curiosidade de saber quem era Jesus. E eu dizia, Deus, eu queria te conhecer, já tinha vivido tanta coisa. E eu dizia assim, mas eu quero ter uma experiência de fato, para que eu não minta. Para dizer às pessoas que eu conheci Jesus sem ter conhecido. Aí nesse dia a gente estava no parque, estava tendo um trio, pastor pregando, não era pastor Marcos, não, era outro pastor. E eu lá estava com um pessoal que me conhece, que me conhecia, que já tinha me convidado. Eu parado olhando, que a gente é observador. Principalmente quem não conhece Jesus, ele fica de olho, olhando o movimento. Se der para ele, ele fica, se não der, dá um cangapé. E nisso eu lá olhando, aí eu disse assim, eu estava tão desesperado por Jesus, eu disse, Deus, se de fato o Senhor existe, que não seja nenhuma das pessoas que me conheçam, que me conheça aqui, que venha dizer, vamos aceitar Jesus, eu tenho um ódio disso, vamos aceitar Jesus, vamos aceitar Jesus. Eu tenho uma raiva disso, vamos aceitar Jesus. Aí nisso eu disse que não seja ninguém daqui, que seja alguém diferente. E de repente eu estava em pé, olhando assim, de repente eu olhei assim e vi um cara assim do lado. E o cara vinha na minha direção, e eu sabia que ele vinha na minha direção, só que eu nunca nem vi. Aí na hora que eu percebi que ele vinha, olha, já virei de lado. E cruzei os braços. Você sabia que quando a gente cruza os braços é uma forma de defesa. Aí fiquei ali, ó, com os braços cruzados. Aí nisso ele veio aqui por trás, aí botou a mão aqui em mim. Aí disse, vamos aceitar Jesus? Aí eu disse, sei lá. Queridos, eu digo a vocês, deixa eu beber aqui meu cafezinho para você escutar a segunda parte da história. Uma delícia. Aí nisso, queridos, eu escutei. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu não conhecia Jesus ainda, mas eu escutei. Acredite quem quiser. Eu escutei a voz de Deus me dizendo, você não me pediu? Queridos, na hora eu fui dar, eu não faço a figurinha não, viu? Que já tem um monte de figurinha minha. E na hora que ele disse que eu ouvi a voz de Deus, eu não podia mais resistir à voz de Deus. Aí na hora eu olhei assim, eu disse, eu quero. Quando eu dei um passo para frente, eu me tremia tanto. Olha, literalmente, eu não sei onde foi que ligaram a tomada. Mas eu me tremia tanto que eu não conseguia me segurar. Aí eu fundo, eu pedi assim, meu Deus, os capetas saindo, meu Deus, me segura, que eu não quero cair no meio do povo. Me segura, Jesus, que eu não quero cair no meio do povo, que eu não quero cair. E demorou, e eu me tremia, e o rapaz perto de mim. Aí teve agora só que assim, é uma presença, é uma unção gostosa. Eu digo a você, é uma delícia. E na hora, aí parou, eu pedi tanto que Deus me derrubasse, que de fato eu não caí. Fiquei lá, só meio tonto, meio grogue. Aí na hora, eu me escorei assim perto de um negócio, um carro que tinha, o cara tentando pegar meu nome, porque eu tinha entregado a Jesus e tal. Queridos, desde esse dia, nunca mais eu fui o mesmo. Algo mudou de dentro para fora. Por isso que eu digo a vocês, olha, eu era literalmente do mundo, eu era mergulhado no pecado. Mas quando Jesus me encontrou, Ele me mudou. Olha, não tem como. Se uma pessoa diz que encontra Jesus, sua vida tem que mudar. Ou você não encontrou Jesus, você encontrou Genésio. Olha, se você é uma pessoa que não tem condições, sua casa é humilde, literalmente o Senhor restaura. Diga a você, já vi várias pessoas que eu conheço, que a casa, uma pessoa que era um testemunho vivo, que a gente foi na casa dela, eu fui fazer a mudança dela, ela morava num porão, 4 filhos e eles 2. Era assim a casa, era um beco descendo, bem estreitinho assim para sair, não tinha nem como, foi um sacrifício para tirar as coisas deles. E a gente descia, e embaixo era um túnel subterrâneo assim. Aí era só uma partezinha menor que esse quadrado aqui, assim a cozinha, e um buraco e uma cama para todo mundo. Deus restaurou a sorte desse casal. Eles restauraram casa. Eles tinham perdido a guarda dos filhos. Restauraram a guarda dos filhos. Então é isso que Jesus faz. Não tem como, eu digo, quando uma pessoa, ela disse que conheceu Jesus, e é a mesma vida de pecado, é a mesma vida miserável, eu digo, não. Essa pessoa aí,
Ela conheceu Jesus? Não. Ela está se enganando, viu? Pode dizer a ela que vai conhecer Jesus mesmo. E o terceiro e último ponto, eu coloquei reacendendo o fogo. Eu disse que vocês tinham a parte boa. É essa. Reacendendo o fogo. Está lá em Marcos 16, 6 e 7. Mas antes eu vou ler isso aqui que eu coloquei. Reacendendo o fogo. Se sentimos que o nosso fogo espiritual está diminuindo, precisamos buscar a Deus com sinceridade. Ele é fiel para renovar a nossa força e reacender a chama. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo lembra a Timóteo para avivar o dom de Deus que há nele. Devemos fazer o mesmo, buscando a renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Aí lá em Marcos 16, nós vamos ler, diz o seguinte: ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como vos disse. Queridos, era necessário, se você observar, o pessoal sempre diz que João é o discípulo amado, que João é o discípulo mais preferido, que João, não é? O pessoal sempre exalta o discípulo João. Mas se você observar, Jesus, ele sempre enfatiza Pedro. Pedro é o discípulo que Jesus mais enfatiza. E eu vou lhe dizer por quê. Era necessário que Jesus marcasse um encontro real com Pedro, pois Pedro não acreditava mais nele. E eu quero que a gente leia João 21, que é maior. Nós vamos ler aqui do 2 ao 13. João 21, do 2 ao 13. Já estamos finalizando, viu? João 21, do 2 ao 13, que diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais os 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Veja a influência que Pedro tinha na vida dos outros discípulos. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam diante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Então, queridos, se a gente observar,
essa foi a segunda vez que Jesus fez. Foi a segunda vez que Jesus trouxe a primeira cena quando ele chamou os discípulos. Então, Pedro ele já não acreditava mais nele. Só que se a gente observar, os outros discípulos de Jesus também não acreditavam. É tão certo que quando Pedro disse, vou voltar a pescar, foi que os outros disseram, eu vou mais tu. Vamos embora nós tudinho? Então não foi só Pedro, todos os outros discípulos de Jesus voltaram para a vida antiga. Só que é muito interessante, no versículo que a gente leu no início, que eu quero ler antes da gente finalizar, que é no versículo 31. Vamos lá em Lucas, volte lá em Lucas, foi Lucas 22. Vamos voltar lá em Lucas. Queridos, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, olha, Jesus ele é perfeito. Deus é perfeito. Então no versículo 31, quando Jesus estava lá à mesa com os discípulos, no versículo 31, ele diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sabe o que era que Jesus estava dizendo aqui? Isso foi antes de Pedro negar Jesus. Então, ele diz, e Deus diz, Jesus diz, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, desfalece os teus irmãos. Na verdade, Satanás já vinha colocando na mente de Pedro para ele negar Jesus. Quando Jesus diz aqui que já vinha orando por Pedro, Simão, Simão, Satanás já está colocando na tua mente. A gente só se liga na hora de Judas. Na hora que Judas está lá, que vai trair, aí a gente se liga nessa parte. Mas aqui Satanás já estava na mente de Pedro. Olha, dizendo algumas coisas. Então, de fato, Pedro não era um com Jesus. Senão, Jesus não tinha orado por ele. E quando ele diz, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Só que Pedro não ouviu. E lá na frente ele negou Jesus. Eu disse, meu Deus, veja que tudo começa de antes. Então, querido, Satanás não é besta. Satanás ele vai tentar nos derrubar a qualquer custo. Seja no pensamento, seja nas emoções, seja em algum pecado. Então é necessário, eu coloquei aqui 3 coisas para que você possa fazer o que eu disse nesse terceiro ponto, que é reacender o fogo de Deus, reacender o fogo do Espírito. Primeira coisa foi, você precisa trazer a memória, que está lá em Lamentações 3:21. Você primeiro precisa trazer as promessas. O que foi que Deus te prometeu? Deus te prometeu alguma coisa? Então, se Ele te prometeu, você precisa pegar essa promessa e usar Lamentações 3:21, trazer a memória para te dar esperança. O segundo, o amor e a alegria do novo nascimento. Se eu não me engano, é Salmo 51. Salmo 51. Alguém confirma aí para mim, por favor. Salmo 51, 12. Salmo, cadê tu? Salmo 51, 12. Que é para devolver, que Davi pede para devolver, não é isso? É isso. Então Davi ele pede para Jesus devolver a alegria da salvação. Salmo 51, 12. Então quantas vezes a gente vê crentes desanimados, sem alegria na salvação? Então é necessário que você ore e você peça de novo a alegria da salvação sobre a sua vida, para que você possa reacender esse fogo. E o terceiro, que eu acredito que é o mais importante, é o temor do Senhor. Quando eu e você, nós não temos o temor do Senhor, já era. E tem Salmo 1, versículo 7, fala sobre isso.
Ou é Provérbios 1:7? Vê aí, é para mim. Provérbios 1:7, que diz que para se ter sabedoria, o primeiro é temer o Senhor. Acredito que é isso. Ou é o Salmo 1. Oi? Salmo 1:7, né? Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. E por que para se ter sabedoria é necessário temer? Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é quando eu deixo de fazer alguma coisa quando as pessoas não estão vendo. Então eu vou adquirir sabedoria. Adquirir sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com o pecado. Aí é necessário o temor do Senhor. Então, queridos, para a gente finalizar, primeira coisa dessa cena foi, primeira cena do milagre na pesca, onde ele manda lançar as redes. Então ele traz à memória o que aconteceu, a primeira conversão. O segundo foi, eles reconheceram que era Jesus, porque eles conviviam com o Senhor. O terceiro, eles entenderam que mesmo em meio a seu erro, Jesus os ama. O quarto, ele gera em Pedro a identidade que de fato Pedro precisaria ser. E eu quero finalizar, queria que o pessoal do louvor já viesse. Dizendo o seguinte, que o Espírito Santo nos ajude a manter a chama viva, para que possamos ser luz nesse mundo e testemunho do poder transformador de Jesus Cristo. E eu quero te desafiar nessa noite. Queria que você ficasse de pé. Eu queria que pudesse apagar as luzes. E queridos, como eu falei, essa palavra, Deus também falou no meu coração. Eu fui analisar o meu coração, o meu amor, o meu temor, a minha reverência, o meu tempo. E eu disse, Senhor, eu preciso buscar mais, eu preciso te amar mais, eu preciso estar mais na tua presença. Deixa o pessoal começar aqui a música, o louvor. Que eu quero convidar você que está precisando, que você não se preocupe se as pessoas vão olhar para você, se as pessoas vão, porque eu preciso que o fogo do Senhor seja renovado na minha vida. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente, deixa o louvor começar, que eu sei que você não ficar tímido. Aí você vem. Por enquanto vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Espírito Santo, Senhor, assim como o Senhor ministrou em nosso coração sobre não deixar o fogo apagar, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar nessa noite, Espírito Santo. Queremos colocar o nosso coração, o nosso pensamento diante do Senhor. E nós queremos, Senhor, te pedir, como nós lemos lá em Salmo 51:12, devolve-nos a alegria da salvação. Que nós possamos, Senhor, amar a Tua presença. Eu te peço que o Senhor venha alinhar, Senhor, o nosso caminho com o Teu caminho. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, para que o Senhor venha, Deus, trazendo de volta, Senhor, o ânimo, derramando sobre eles, Senhor, uma nova unção. Espírito Santo, que o fogo do Senhor nessa noite venha nos renovar.